Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Tarô e Magia Oracular. Espero que estejam todos maravilhosamente bem e nessa aula nós vamos falar sobre os naipes dos arcanos menores. Sem enrolação, porque essa aula tende a ser longa, já pega seu papel e caneta e fica pronto. Eu espero que a essa altura do nosso curso você já tenha o seu próprio baralho para facilitar. Bom, primeiro naipe que a gente vai falar é o naipe de ouro, ok? Naipe de ouro. Outros nomes para o naipe de ouros. Ele pode ser chamado de naipe de pentáculos, tá? Porque as moedas têm esse símbolo do pentagrama. Naipe de ouro, naipe de pentáculos, naipe de moedas ou naipe de terra. Por quê? Entre os 4 elementos, o naipe de ouro vai representar o elemento terra. Então já anota aí. Naipe de ouro, elemento terra. Entre os corpos que compõem a nossa existência, o naipe de ouro, em geral, vai falar sobre o corpo físico, ok? Sobre a pele, sobre a nossa constituição, sobre os ossos, vai falar sobre o corpo físico. Além disso, o naipe de ouro vai falar quase que diretamente sobre dinheiro, sobre profissional, sobre coisas palpáveis, tá? Ele é o naipe que está associado ao elemento terra, ao corpo físico. Certo, pessoal? Por enquanto, essa é a listinha. Eu vou passar por todas as cartas aqui para que vocês tenham uma entrosada aí, para que vocês vão se familiarizando, tá? Mas lá dentro das aulas das cartas, a gente vai ver uma por uma, sem pressa. Bom, na sequência aqui nós temos o naipe de paus. Esse daqui é o 6 de paus, tá? Essa é a carta do reconhecimento, da glória, da fama. Estão vendo aqui o símbolo de paus, o número 6, e as estacas aí de madeira estão em número de 6 também. Bom, o naipe de paus pode ser chamado de paus, naipe de bastões, naipe de bastos, ok? Entre outras coisas. Dentre os elementos da natureza, o naipe de paus representa o elemento fogo. Então, em alguns baralhos, pode estar como naipe de fogo. Entre os nossos corpos, o naipe de paus vai representar o espiritual, tá? Ele vai falar basicamente daquilo que acontece no plano espiritual ou no nosso espírito. E ele vai falar também de vontade, vai falar de mediunidade e magia. Então, dentro dos naipes, tudo que o naipe de paus vai falar é isso, sobre as nossas vontades, os nossos impulsos, tá? Sobre a espiritualidade, mediunidade, magia, certo? É o elemento fogo. Próximo. O nosso próximo naipe é o naipe de espadas. Essa carta aqui em questão é o 10 de espadas, tá? Temos a espada aqui, o 10 ali. Tem 10 espadas na figura, tá bom? O naipe de espadas, em geral, vai ser chamado naipe de espadas mesmo. Existe um ou outro tarô que pode ser chamado como naipe de facas ou naipe de lâminas. Ele está associado ao elemento ar. E ele vai falar sobre as nossas ideias e sobre os nossos pensamentos, tá? Em geral, o naipe de espadas vai falar sobre isso. Ele também é um naipe que fala bastante sobre a agilidade e sobre o domínio da razão em cima dos sentimentos. A razão prevalecendo sobre os sentimentos, tá bom? Então é razão, pensamento, ideias, racionalidade. Ele vai falar sobre o nosso corpo mental, tá certo? Então, recapitulando, o nosso corpo físico está no naipe de ouros, o nosso corpo espiritual no naipe de paus e o nosso corpo mental está no naipe de espadas. Sendo assim, chegamos ao nosso último naipe, que é o naipe de copas. O naipe de copas também pode ser chamado de naipe de taças, naipe de copos, naipe de água, tá? Ele vai representar, entre os mundos da magia, o elemento água. Vai representar o nosso corpo sentimental. A carta em questão aqui é o 3 de copas, que é a carta que fala da celebração, do brinde, de achar o nosso grupo, tá? Vejam a taça aqui, que é o copo, que é a copa, e vejam aqui o número 3. O naipe de copas representa os nossos sentimentos. Vai representar tanto os sentimentos de amizade, quanto os sentimentos negativos, o nosso sentimento pessoal, o sentimento de alguém por nós, relacionamentos, ok? Então vai falar do nosso campo afetivo. Combinado, pessoal? Vou passar rapidinho por todas as cartas aqui,
vou mostrar alguns elementos para vocês irem se familiarizando. Deixem essas anotações aí, tá? E, como eu sempre gosto de deixar para vocês, tarefinhas. Pesquisem aí, naipe de copas, elemento água, corpo sentimental. Naipe de paus, elemento fogo, corpo espiritual, ok? Busquem essas relações. Naipe de espadas, corpo mental, elemento ar. Naipe de ouros, corpo físico e elemento terra, ok? Vamos passar pelas cartas? Eu escolhi o naipe de ouros pra gente fazer essa ilustração, tá bom? Então, todo naipe vai começar com o as. Esse é o as de ouros. Ele é o número 1, mas ele é muito mais que isso. O as em cada naipe vai representar a sua potencialidade maior no elemento, ok? Então, esse aqui é o as de ouros. Olha lá, número 1, o naipe aqui e o as, ok? Passamos então para o 2 de ouro. Reparem, tem o naipe, tem o 2 e aparecem mesmo duas moedas, tá? O 2 de ouros é aquela carta que vai falar do reequilibrar o lado material, tá bom? 3 de ouro, vejam só, as 3 moedas estão aqui, ó, discretinhas, tá? 3 de ouros, olha o número 3 aqui e o ouro aqui embaixo. 3 de ouros é uma carta que fala sobre carreira. 4 de ouro, olha só. 2 moedas embaixo do pé, uma no colo e uma na cabeça. 4 moedas de verdade. Olha a moeda aqui, olha o 4 aqui em cima, esse é o 4 de ouros. Essa é a carta que vai falar sobre o apego no material. 5 de ouros, olha só, as 5 moedas estão aqui em cima no vitral. Veja que elas não estão com as pessoas. Olha a moeda aqui, olha o 5 aqui. As pessoas estão numa situação meio desagradável, porque em geral a carta dos 5 de ouros fala da escassez, da falta. Este é o 6 de ouros. Além das 6 moedas lá atrás, temos essa pessoa jogando moedas para as pessoas. Aqui está a moeda, aqui o número 6, porque o 6 de ouros é aquela carta que fala da doação, da ajuda financeira, de algum dinheiro inesperado que chega. Esse é o 7 de ouro. 7 moedas aqui na plantação, o 7 aqui em cima e a moeda aqui embaixo. Em geral, veremos uma pessoa olhando para a plantação no 7 de ouros, porque é a carta que fala sobre algum tipo de colheita. Este aqui é o 8 de ouros, é mais uma carta que fala da carreira, de um jeito um pouquinho diferente do 3 de ouro, que a gente vai ver lá nas leituras. A moeda aqui embaixo, o 8 aqui em cima e as outras moedas espalhadas no desenho. Esse é o 9 de ouros, é a carta que fala de bastante conquista material, fala do empoderamento. Temos uma moça praticando a falcoaria aqui, com uma roupa muito nobre, a moeda aqui embaixo e o 9 aqui em cima, além das 9 moedas perdidas aí no desenho. Esse é o 10 de ouros, uma carta que fala sobre o ápice do dinheiro, bastante dinheiro, entre outras coisas. Temos as 10 moedas espalhadas aí, a moeda aqui representando o naipe e o 10 lá em cima mostrando o 10 de ouros. Agora nós entramos nas cartas da corte e a sequência é, em primeiro, o pajem. Em geral vai ser uma pessoa jovem, em alguns naipes é até uma criança, tá? No meu tarô da floresta são todos crianças. Ó, o ouro aqui embaixo, o pajem, o ouro na mão dele e o símbolo do pajem lá em cima, ok? Um pajem é um assistente, um secretário, uma pessoa ali, um escudeiro, alguém que ajuda alguém na profissão, abaixo de um cavaleiro. E aí, na sequência, nós temos o cavaleiro. Este é o cavaleiro de ouro. Veja, o cavaleiro, ele segura o ouro está aqui e o símbolo do cavaleiro está aqui, tá? Nos baralhos mais tradicionais, os cavaleiros estarão de fato com seus cavalos, tá bom? Na sequência temos a rainha de ouro. Em geral, essas figuras vão estar no trono, principalmente o rei. Às vezes a rainha não está, mas em geral sim. Então nós temos a figura da rainha, ela segura a moeda de ouro, o símbolo da rainha, o símbolo do ouro aqui embaixo, ok? E por fim, a última carta do naipe de ouro, que é o 10, o rei de ouro, perdão pessoal, quase que eu digo 10. O símbolo do rei, o rei aqui, muito bem vestido, o ouro na mão e o ouro aqui embaixo mostrando o naipe, tá? As cartas mais positivas, mais consolidadas de cada naipe será o rei, tá? As cartas mais favoráveis, em geral, são o 10 de cada naipe e o rei de cada naipe. São as cartas mais fortes em cada um.
Não quer dizer que sejam as melhores e as mais positivas, tá bom? Por exemplo, o 10 de espadas é a pessoa que está no auge da racionalidade. Dependendo do assunto, não é tão positivo assim. Se a gente estiver falando sobre relacionamento, sobre conhecer pessoas, como é a pessoa no relacionamento, como a pessoa está. De repente vem um rei de espadas, é uma pessoa que não está muito disposta a relacionamento amoroso, a sentimentos, é uma pessoa muito racional. É melhor para um parceiro de negócios, para outro tipo de coisa. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido a essência, a estrutura dos naipes. Foi um prazer falar com vocês. Até a próxima aula. Gratidão.